Todo mundo sabe que advogados trabalham muito e sofrem com estresse, mas fica aqui comigo para descobrir que existe uma forma de quebrar esse ciclo e ainda se destacar na profissão. Olá, está começando o podcast Excelentíssimos Amigos, onde você fica por dentro das melhores estratégias para sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês, já no primeiro ano da faculdade de Direito. Meu nome é Roberto, mestre em Direito e profissional de informática há mais de 30 anos. Neste episódio, eu vou falar sobre como você pode melhorar a sua saúde mental e ainda ganhar dinheiro no primeiro ano da faculdade de Direito. Esse é um assunto frequente, não apenas entre os estudantes de direito, mas também no meio profissional. Todo operador do direito tem alguma experiência desagradável com uma pessoa que não cuidou bem da própria saúde mental. São advogados que exageram na defesa das suas teses e acabam ultrapassando alguns limites da razoabilidade, magistrados que perdem facilmente a paciência com todos, membros do Ministério Público que se exaltam, e até as partes no processo que passam a se comportar de forma inexplicável. Há pouco tempo, mais um episódio entrou para a memória da internet que jamais pode ser apagado. Em novembro de 2023, durante uma audiência na Justiça do Trabalho, uma coisa lamentável aconteceu e foi rapidamente divulgada em vários portais jurídicos. A juíza que estava presidindo o ato interrompeu o depoimento de uma testemunha aos berros, exigindo que a pessoa dissesse a palavra excelência para se dirigir à magistrada. O clima ficou péssimo, um constrangimento generalizado. E a testemunha, que não tinha nenhuma experiência com os atos do Poder Judiciário, perguntou se seria obrigada a repetir aquela palavra. A juíza respondeu que obrigado ele não era, mas se não repetisse a palavra excelência, ele iria desconsiderar todo o depoimento dele, gritando a ordem: repete, repete. Como a testemunha não entendeu o motivo de estar sendo obrigada a fazer uma coisa que não era obrigatória, tentou continuar o depoimento do ponto em que havia sido interrompido. Mas a juíza continuou berrando, chamou a testemunha de bocudo, mandou deletar o depoimento e depois passou a gritar também com o advogado, que tentava contornar a situação. Com base nesse absurdo, a Corregedoria do Tribunal instaurou um procedimento para investigar a conduta da magistrada, que, logo em seguida, pediu afastamento do cargo por motivos de saúde mental. Essa situação está muito longe de ser cena isolada, e as audiências judiciais costumam ser experiências muito tensas em que os profissionais são expostos a situações difíceis de se lidar. Exemplos como esse são muito fáceis de se encontrar na internet e eles retratam todos os níveis de jurisdição e todos os estados da federação. Não existe um lugar que seja destaque no que se refere ao quesito de saúde mental dos seus operadores do direito. Então, se for verdade que os abalos na saúde mental do advogado de uma parte em si já podem causar constrangimentos ao advogado da outra parte e ao magistrado, a situação ainda mais difícil acontece quando quem preside a audiência está com problemas dessa natureza, o que exige dos advogados presentes muito mais equilíbrio para não colocarem tudo a perder, inclusive o relacionamento com os colegas presentes e com o próprio magistrado, com o Ministério Público ou mesmo com a Defensoria. Então, as atividades extracurriculares no primeiro ano da graduação podem ajudar a melhorar a sua saúde mental. Eu quero deixar bem claro como o trabalho no escritório de advocacia ou fora dele pode sim ser um aliado para melhorar o estado da sua saúde mental e para acelerar o seu desenvolvimento na profissão. Para a gente desfazer essa ideia de que o estudante de direito precisa se dedicar 12, 14 horas do dia aos estudos e que trabalho seja sinônimo de sofrimento. Portanto, a participação em atividades extracurriculares durante o primeiro ano da graduação é um investimento significativo para a sua saúde mental.
porque os momentos de interação social podem contribuir para valorizar o seu bem-estar e evitar o estresse e a ansiedade típicas da rotina acadêmica. O trabalho, seja um escritório de advocacia ou fora dele, pode ser um poderoso aliado para esse objetivo. Os desafios e as oportunidades contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional, contrariando a ideia de que o estudante de direito precisa só se dedicar só aos estudos e sacrificar a sua saúde mental em favor do sucesso acadêmico. É fundamental reconhecer que o equilíbrio entre vida acadêmica, profissional e pessoal é indispensável para um futuro promissor na carreira jurídica. Embora hoje exista uma certa facilidade para se comprar calmantes e antidepressivos e ansiolíticos, o assunto hoje não é sobre remédios controlados, nem sobre diagnósticos da psiquiatria. Porque isso tudo tem consequências muito sérias e precisa sempre de acompanhamento médico. Eu também conheço colegas que usam remédios para aumentar a concentração, para dormir e outras coisas. E eu já me perguntei se essa seria uma boa ideia. Se era só assim que alguém conseguia estudar tantas matérias ao mesmo tempo. E a resposta é não. Quando a gente aborda essa questão complexa que é a saúde mental, nós precisamos nos afastar de algumas crenças populares que muitas vezes prejudicam uma melhor compreensão desse conceito. É muito comum encontrar uma tendência a confundir saúde mental com felicidade, como se uma fosse a condição necessária da outra. Essa visão, no entretanto, é simplista e insuficiente para abranger a riqueza e a diversidade do bem-estar psicológico. A saúde mental, essencialmente, é mais do que a simples experiência emocional. Ela engloba uma ampla variedade de capacidades e de dimensões. Em primeiro lugar, ela se manifesta na nossa capacidade de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis, de construir vínculos significativos com as pessoas que nos cercam e de encontrar apoio nos momentos de necessidade. Em segundo lugar, a saúde mental tem a ver com a nossa resiliência, ou seja, com a capacidade de enfrentar e de superar desafios, de nos adaptar a mudanças e de encontrar novas perspectivas quando estamos diante de adversidades. Além disso, a saúde mental também está ligada à nossa capacidade cognitiva, que nos permite tomar decisões racionais, resolver problemas, planejar o futuro e buscar a realização dos nossos objetivos. Ou seja, a saúde mental é uma condição de bem-estar que compreende todos os aspectos da nossa vida, desde as relações interpessoais até a nossa capacidade de pensar, de sentir e de agir. Ela não se limita à experiência de emoções positivas, muito pelo contrário, uma pessoa com saúde mental tem condições de aceitar e de manejar todas as emoções que experimenta, desde a alegria e a euforia até a tristeza, a raiva e o medo. Tentar suprimir ou negar emoções consideradas negativas pode, por mais contraditório que pareça, agravar o sofrimento psicológico e dificultar a recuperação da saúde mental. Então, aprender a reconhecer, validar e expressar as emoções de forma saudável é um passo importante em direção ao seu próprio bem-estar. Em resumo, a saúde mental é um conceito dinâmico que envolve a capacidade de experimentar emoções positivas e a habilidade de lidar com as adversidades, de construir relacionamentos e de encontrar significado nas coisas. O acúmulo de problemas e de emoções negativas pode, sem dúvida, abalar a nossa saúde mental. Mas essa fragilidade não deve ser vista como um sinal de fraqueza ou uma falha pessoal. Assim como uma dor de ouvido indica que um problema físico precisa de cuidados médicos, os abalos na saúde mental são um sinal de que alguma coisa no nosso bem-estar emocional precisa de ser acompanhada. A saúde mental, assim como a saúde física, requer atenção todos os dias. Se uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas e exames regulares são hábitos que ajudam para manter o bem-estar do corpo,
Da mesma forma, a saúde mental precisa de atenção constante, com meditação, terapia e relacionamentos saudáveis. Quando a saúde mental está comprometida, os sintomas podem surgir de várias maneiras, como alterações no sono, alterações no apetite, dificuldade de concentração, irritação, tristeza profunda e etc. É comum confundir esses sintomas com as causas do problema, julgando que os abalos na saúde mental sejam causados por fraqueza de caráter, ou que não passe simplesmente de uma fase ruim. Mas são muitos os fatores que podem abalar a saúde mental, incluindo o estresse crônico, traumas, perdas, mudanças importantes na vida, questões genéticas e desequilíbrios químicos no cérebro. Ou seja, a saúde mental é influenciada por uma combinação infinita de fatores biológicos, psicológicos e sociais. É importante se afastar da ideia de que as pessoas com problemas de saúde mental são fracas ou incapazes, porque estar doente não é uma escolha. As pessoas que passam por esse tipo de problema merecem apoio e tratamento adequado. Assim como uma pessoa com diabetes precisa de insulina para controlar a doença, uma pessoa com saúde mental abalada pode precisar de medicação e psicoterapia para se recuperar. Todos nós estamos sujeitos a momentos de maior ou menor bem-estar. O melhor é buscar ajuda assim que for necessário e não ter vergonha de admitir que estamos precisando de apoio. Ao cuidar da nossa saúde mental, estamos investindo em nossa qualidade de vida e em nosso potencial. Cuidar da saúde mental representa uma oportunidade sem igual para você impulsionar o seu sucesso pessoal e profissional. Ao dominar os recursos disponíveis para cuidar do bem-estar mental, você adquire uma poderosa ferramenta para alcançar os seus objetivos. Isso porque a maioria das pessoas subestima a importância da saúde mental e permite que pequenos abalos se acumulem ao longo do tempo. Então, os problemas acabam se manifestando de maneira mais intensa e comprometem seriamente o bem-estar pessoal e a produtividade profissional. Ao contrário do que você já pode ter escutado por aí, cuidar da saúde mental não é um luxo, mas é uma necessidade para alcançar o sucesso em qualquer área da vida. Quando alguém reconhece os sinais de desequilíbrio emocional e busca ajuda profissional quando necessário, está investindo no próprio potencial, porque a mente é como um músculo. Quanto melhor alimentada e mais exercitada, mais forte e resistente ela vai se tornando. Uma mente saudável faz com que você consiga pensar de forma clara, tomar decisões acertadas e estabelecer relacionamentos saudáveis. No contexto da carreira jurídica, a saúde mental desempenha um papel ainda mais importante. A capacidade de lidar com o estresse, de tomar decisões difíceis quando você está sob pressão e de construir argumentos válidos e fortes depende diretamente do bem-estar mental. A mente saudável é o motor que dá impulso no seu sucesso profissional. Então, o investimento na sua saúde mental é como fazer um pit stop em uma corrida de Fórmula 1. Ao identificar os primeiros sinais de desgaste, é fundamental buscar ajuda para realizar os ajustes necessários e voltar à pista com mais força e determinação. A vida do estudante de direito é marcada por uma rotina intensa, prazos apertados e grandes expectativas. Essa constante pressão por resultados e a necessidade de conciliar estudos, trabalho e vida pessoal criam um ambiente que pode levar ao esgotamento físico e emocional. Além disso, a dedicação quase integral à jornada jurídica pode levar à negligência de outras áreas da vida, como relacionamentos, hobbies e cuidados pessoais. Esse abalo na saúde mental tem várias consequências prejudiciais, a começar pela dificuldade em acompanhar as aulas. Além disso, a procrastinação aumenta e a motivação para qualquer coisa desaparece. Então, as tarefas vão se acumulando e as atividades práticas vão ficando cada vez mais difíceis, incluindo as atividades de lazer.
Tudo isso combinado com a dificuldade em fazer amigos e com o isolamento social, que acabam conduzindo à dificuldade de trabalhar em equipe e aos conflitos com colegas e professores. Em muitos casos, existe também uma tendência a acreditar que esse clima de conflito é necessário para alguém se prepara em um campo da vida repleto de disputas e rivalidades. Mas não necessariamente os profissionais que se destacam na vida jurídica nutrem algum tipo de preferência pelo conflito. Ao contrário, não é difícil perceber que as melhores soluções para os clientes que procuram um advogado são os acordos firmados entre as partes, o que tanto pode ser facilitado quanto pode ser dificultado pelos envolvidos, principalmente com base no estado da saúde mental de cada um. Muitas vezes a pessoa só percebe que está com a saúde mental abalada depois que nota uma grande dificuldade de concentração ou alterações significativas no sono, no apetite, ou até mesmo no isolamento social, que se torna ainda mais intensificado. Eu sei como isso funciona porque eu também sou assim. A maior parte do meu tempo é na frente do computador, trabalhando ou lendo alguma coisa do meu trabalho. Então, eu também acabo sentindo dificuldades para me relacionar com as pessoas e me percebendo em isolamento social. Essa é a hora em que a minha saúde mental precisa de atenção. A primeira vez que eu procurei ajuda foi por dificuldade de relacionamento no trabalho. Foi assim: eu costumava conversar com um colega de trabalho que participava de várias modalidades de atletismo. Ele sempre foi muito orgulhoso das conquistas no esporte. E estar no pódio era uma coisa que fazia muito bem para a autoestima dele. Uma vez, então, eu vi uma notícia falando algo negativo sobre a saúde de alguns atletas famosos e resolvi compartilhar com ele. Aquela não foi uma boa ideia. Ele interpretou como um tipo de sabotagem, ficou bem aborrecido e nada que eu falasse tirava dele a certeza de que eu estava sendo inconveniente. Como ele não queria mais me ouvir, eu procurei a psicóloga do trabalho e ela me ajudou a perceber melhor o conteúdo da mensagem que eu estava transmitindo para o colega. E nós podemos, então, nos entender novamente. Tudo foi resolvido com base no diálogo e a nossa saúde mental saiu ganhando. Depois dessa minha primeira experiência, a ajuda profissional passou a ser o primeiro passo, sempre que alguma dificuldade aparece e eu não consigo identificar o motivo do problema. Existe um jeito errado de tentar recuperar a qualidade da saúde mental quando ela já está abalada, que é tentar fazer isso sozinho. Na internet você encontra várias atitudes fundamentais para deixar a saúde mental em dia. Entre as recomendações mais frequentes estão fazer um cronograma de estudos realista e com metas possíveis, aplicar técnicas de estudo modernas e efetivas, praticar atividades físicas, ter uma boa alimentação, fazer a regulação do sono e buscar relaxamento e equilíbrio entre estudo, lazer e descanso. Isso tudo ajuda a reconquistar o equilíbrio da saúde mental, sem dúvida. Mas se você não tiver ajuda, cada uma dessas orientações vai precisar de muito mais energia e esforço para serem iniciadas e mantidas com o passar do tempo. São raros os exemplos de pessoas que conseguiram manter sozinhas uma rotina de vida saudável depois de estar com a saúde mental abalada. Um cronograma com metas possíveis é extremamente trabalhoso para fazer, também para seguir. Escolher uma técnica de estudo moderna e efetiva pode ser uma tarefa impossível. Então, não adianta se iludir. Tentar melhorar a saúde mental sem a ajuda de ninguém é o jeito errado de fazer isso. Muita gente segue um caminho perigoso na tentativa de melhorar a saúde mental e ter mais atenção na hora de estudar, que é o uso de medicamentos controlados sem prescrição médica. Essa estratégia traz consequências ruins até para quem está sendo acompanhado por um psiquiatra. No caso de automedicação, as consequências podem ser desastrosas.
O jeito certo para melhorar a sua saúde mental, em primeiro lugar, é compreender que sem ajuda profissional, tudo fica muito mais difícil ou até impossível. As pessoas que desvalorizam a ajuda psicológica não conseguiram compreender que o fator determinante para o tratamento funcionar de modo efetivo é a disposição de quem procura o profissional a enfrentar os próprios problemas e a resolvê-los com o apoio psicológico. Sem essa disposição para estar totalmente presente e totalmente comprometido com a própria saúde mental, recuperar o bem-estar emocional fica muito mais difícil. Então, não tenha medo de procurar um psicólogo ou psicóloga para te ajudar a descobrir e a entender as suas próprias questões. Não deixe para fazer isso quando os sintomas já estiverem prejudicando as suas atividades, como as alterações no sono e no apetite. Aproveite o primeiro indício que você notar de problemas com relacionamentos, estresse ou dificuldade para tomar decisões e alcançar objetivos. Não se esqueça de que a sua mente é o principal fator de sucesso na sua carreira acadêmica e profissional. Ao menor sinal de problemas, ela já precisa de cuidados. A ajuda do psicólogo ou psicóloga não é para te dizer como resolver os seus problemas ou o que fazer da sua vida. Porque essa pessoa que ouve a sua história no consultório de psicologia é preparada para ajudar você a falar e a se escutar, a se perceber e a se resolver a partir do que você fala. Quer dizer, a ajuda do profissional é para que você consiga conhecer as suas próprias dificuldades, que sem ajuda você jamais saberia que existem. Essas questões é que são a causa de tantos problemas. A saúde do corpo também tem influência na mente. Então, para as suas atividades físicas, procure um profissional que possa prescrever os exercícios certos para você. Da mesma forma, com relação à alimentação, ao sono, ao lazer e ao descanso, a ajuda do nutricionista é fundamental. E se a sua rotina de estudos também tem causado qualquer tipo de abalo na sua saúde mental, então, além da ajuda psicológica, da atividade física e dos hábitos alimentares, você também vai precisar do apoio acadêmico para te ajudar a definir um cronograma e uma técnica de estudos eficazes que estejam ao seu alcance. Nesse caso, você pode conseguir essa ajuda ao participar de grupos de estudos, de atividades extracurriculares ou de um programa de mentoria. Se você já tem um grupo de estudos ou precisa de um para conseguir esse apoio acadêmico, deixa aqui um comentário que a gente pode reunir pessoas em prol desse objetivo, tudo bem? É a respeito das atividades extracurriculares, a maneira pela qual você pode conciliar a possibilidade de transformar problemas em até R$ 6.750 por mês e o cuidado com a sua saúde mental. Por isso, vale a pena investir o seu tempo nelas. O maior benefício das atividades extracurriculares para a sua saúde mental é conseguir economizar energia para entender os conceitos teóricos, que normalmente são explicados com termos técnicos difíceis e complicados. Imagine conseguir entender os detalhes do que você hoje estuda apenas na teoria e ainda conseguir ganhar dinheiro com essa atividade. Então, em vez de gastar energia tentando entender apenas teoricamente, você pode identificar na prática quais são as tais fontes formais e materiais do direito, lidando diretamente com documentos que trazem esses dois conceitos para a vida real. Ou então, visualizar a organização de Estado usando os aplicativos de governo digital para entender na prática a divisão das competências. E a partir desse entendimento teórico, conseguir também observar diretamente os elementos essenciais de um negócio jurídico, como capacidade, objeto e consentimento. Esses são só alguns exemplos, porque a prática das atividades extracurriculares pode abrir uma porta para acelerar o seu aprendizado e para economizar a sua energia nos estudos, trazendo maior satisfação no processo de aprendizagem e ainda sendo remunerado para isso. O resultado é a certeza de que você está inserido no mercado de trabalho desde o primeiro momento da sua graduação.
que você está sendo útil para o exercício de direitos e que você está colaborando para a atividade profissional de um escritório de advocacia. Ainda que existam questões difíceis para você resolver no trabalho, o apoio profissional, tanto no aspecto físico quanto no aspecto psicológico, vão te ajudando a lidar com pequenas questões, até você conseguir dar conta de uma crise de agressividade de um magistrado que não cuidou da própria saúde mental. Isso porque, se a sua saúde estiver em dia, você vai saber identificar as pessoas que não estão nas mesmas condições que você e vai conseguir lidar com elas sem se contaminar com as situações desagradáveis que elas vierem a proporcionar. As atividades extracurriculares também promovem saúde mental porque elas colaboram com o desenvolvimento das habilidades sociais, de autoestima, pertencimento e superação de desafios. Além disso, elas abrem espaço para você fazer uma pausa na rotina escolar, ampliar os seus horizontes e encontrar atividades com as quais realmente você se identifique. Se, por exemplo, as atividades relacionadas ao direito de família não te fazem bem, você pode procurar desenvolver atividades relacionadas ao direito administrativo ou ao direito previdenciário. Assim, você não fica exposto aos temas que te colocam com a saúde mental em risco e também descobre outras especialidades que podem se revelar promissoras e lucrativas para formar a sua carteira de clientes depois que você passar no exame da OAB. Com o desenvolvimento de novas habilidades, você vai se sentir mais capacitado e confiante para alcançar as metas que você tem estabelecido, o que traz um senso de realização e satisfação pessoal. Então, a cada conquista, celebre e registre o momento para que essa memória possa ser recuperada quando algum sentimento negativo começar a se tornar insistente na sua cabeça. Quando a pessoa que você ajudou a enviar os documentos para o INSS receber o primeiro mês de benefício, comemore com ela. Quando a multa de trânsito da pessoa que você ajudou a acessar o site do Detran for cancelada, comemore com ela também. Se você trabalha em um escritório, quando transitar em julgado a sentença que julgar procedente o pedido do cliente que você ajudou a digitalizar toda a documentação, comemore com seus colegas de trabalho. E quando a resposta não for positiva, evite reclamar e procurar culpados. Ao contrário, leia com atenção o que foi escrito para fundamentar a decisão. E aproveite esse momento também para aprender um pouco mais sobre a área que você está abraçando. Um profissional com a saúde mental em dia sabe comemorar as vitórias e sabe aprender com as derrotas. Quando você atinge esse nível de maturidade profissional, já no primeiro ano da sua graduação, não existe nada que possa segurar o seu sucesso. O melhor momento para você começar a fazer atividades extracurriculares é já no início da faculdade, porque assim você começa a cuidar bem cedo da sua saúde mental, para estar em equilíbrio quando for exercer a advocacia e lidar com pessoas que não tiveram o mesmo preparo que você. Ou seja, para manter o seu equilíbrio, mesmo diante de pessoas desequilibradas, e conquistar todos os seus objetivos. Hoje a gente fica por aqui. Agora é contigo, vai lá!